A presença de Deus é muito nítida no meio de vocês. Realmente, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Minha esposa não pôde estar por uma causa nobre, abençoada. Depois a gente explica para vocês com mais detalhes, mas ela está aqui amanhã. Está chegando logo pela manhã. Meus dois filhos estão aí, fervendo de adrenalina, né? Porque hoje não foram para a escola, viajaram comigo sozinhos, vão dormir no hotel comigo sozinhos. Então eles estão se sentindo assim, tiveram alfarria, né? Mas muito bem, nós teremos aí 2 dias, né? Na verdade 3 dias, né? Começa hoje, sábado e domingo, e nós vamos ter 4 encontros, 4 ministrações sobre casamento. Casamento também um pouquinho sobre família. Queridos, vocês sabem que este assunto interminável, alguém já descobriu ou não? Né? Sempre o assunto pode ser abordado de uma outra forma, numa nova perspectiva, e isso é muito bom. Bom a gente sempre se assentar e ouvir, às vezes, as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. Certa vez, um dia, uma pessoa chegou e disse para mim: pastor, poxa, a gente está ouvindo as mesmas coisas sempre, está chovendo no molhado. Eu falei: irmão, não tem coisa melhor da vida do que você descobrir onde chove no molhado. Eu falei: mas por quê? Porque onde chove no molhado é o lugar onde você pode plantar, porque ali vai sempre estar preparado para a boa semente dar o seu fruto. Aliás, isso é uma verdade bíblica. Todas as vezes que a Bíblia repete um assunto mais de uma vez, e sempre que ela repete mais do que 3 vezes, é sinal de que Deus quer que você preste muita e muita atenção naquele assunto. Lógico que toda a Bíblia ela foi escrita para o nosso ensino e proveito, mas os assuntos que são constantemente repetidos é porque Deus quer que a gente tenha muita e muita atenção naquele fator, naquela questão. Amém? E casamento é um desses pontos aí. Bem, um dia perguntaram para um casal, né? Como que era estar casado 25 anos. Você já ouviu essa história aí? Alguém já contou para você essa história? E aquele marido assim falou de boca cheia: uau, é como se fosse 25 minutos. Aí a plateia fala assim: uau, que casamento. Aí ele aguardou aquele momento de exclamação e falou assim: debaixo d'água. Então, estar casado é bom, mas tem os seus dissabores. Estar casado é uma bênção, mas tem os seus momentos estressantes, né? Eu sempre digo que se não tivesse os momentos estressantes, seria meio monótono o casamento. Bem, queridos, eu quero partir de um princípio que todos nós aqui sabemos, porque somos cristãos, que casamento não é uma invenção humana, ela é uma direção de Deus, é uma ideia de Deus. Foi o próprio Deus que viu a situação do homem e disse: não é bom que o homem viva só. Você pode ler isso no livro de Gênesis. Então nós temos que olhar para o casamento com uma ótica um pouquinho especial. Nós temos que olhar para o casamento com uma ótica divina. Eu costumo dizer que todo o sucesso do casamento vai depender da forma como nós enxergamos ele. Se você enxerga o casamento na ótica de Deus, você se enxerga o relacionamento homem e mulher e, consequentemente, os seus filhos na visão celestial, a possibilidade de dar certo é quase 100%, né? Porque depende da prática, da visão que você tem. Então nós temos que parar para pensar: eu de fato olho para o meu casamento uma ótica divina? Ok, se você olha, isso é muito e muito especial. O segundo ponto que você tem que olhar é o casamento na ótica humana. Porque Deus, quando instituiu o casamento, Ele pensou também na questão humana. Ele disse: não é bom que o homem viva só. Então Deus estava pensando em você e em mim quando deu a nós a ideia do casamento. Então o casamento é um lugar não apenas para a ideia de Deus se manifestar, mas para que eu, como ser humano, como pessoa, também sinta-me realizado. E o terceiro aspecto que você tem que enxergar é que o casamento ele é uma bênção para a sociedade. Deus, quando estabeleceu o casamento, Ele estabeleceu ali a sua vontade. Deus, quando constituiu o casamento, Ele quis e sempre vai querer a satisfação do homem, mas há também uma visão celestial para que, por intermédio da família, Deus possa tocar a sociedade. Então, esses 3 pontos são muito essenciais para você olhar seu casamento de uma forma especial. A sociedade espera
muito do seu casamento, Deus espera muito do seu casamento, e eu tenho certeza que você também espera muito do seu casamento. Você quer ver uma coisa? Quem é aqui que casou para fazer a vida da sua mulher um inferno? Levanta a mão aí. Oi, irmão, você mesmo? Aleluia. Olha, irmão, pena que você descobriu isso só agora. Tem sempre um distraído no meio. É para alegrar a gente, viu, irmão? Eu vou dar uma chance agora, né, para as mulheres. Quantas mulheres aqui casaram para fazer a vida do seu marido um inferno? Ninguém, não é verdade? Ninguém. Agora, eu já vi, já ouvi, já presenciei, já aconselhei alguns casamentos que até o diabo tinha medo de frequentar lá, porque era pior do que o inferno. O problema não é Deus, certamente. Deus não constituiu o casamento para ser um inferno. O problema também, né, não é o Satanás, que não é tudo culpa do inferno. O problema somos nós, que não sabemos dar os devidos valores, ou o devido valor ao casamento. Então, essas 4 reuniões vão nos ajudar demais a entender um pouquinho sobre casamento, né, os seus prazeres e também lidar com os seus dissabores. Quantos topam aí a ideia? Diga amém. Amém. Muito bem. Então, eu gostaria, nós vamos ter aqui não é mais transparência, no nosso tempo era transparência, não é verdade? E nem data show também, né? Nós vamos ter aqui no screen. Vamos ter aqui a Bíblia ou não? Ou eu vou ter que abrir aqui? Não? Ok? Ninguém sabe? Ok. Vamos lá. Abra comigo a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 19 em diante. O texto diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então veja que tudo partiu de Deus, né? E vendo a necessidade do homem, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, quando Deus fala sobre fazer uma auxiliadora, Ele está aqui vendo a missão, ou seja, uma mulher que lhe estaria à altura do cumprimento da missão, abençoando, né, a terra. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, a gente sabe aqui tudo direitinho, Ele fez cair um sono e tal, mas eu quero que você vá lá para frente, no versículo 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então preste atenção nesse texto, repita comigo: deixar pai e mãe, unir sua mulher, unir a sua mulher, se tornar uma só carne. Aqui está a base do casamento. Os 3 grandes fundamentos do casamento estão aqui. Repita comigo, por gentileza: deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e se tornar uma só carne. Lembra que eu falei sobre uma verdade repetida nas Escrituras? Vá comigo para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, o Senhor Jesus Cristo fala a mesma coisa. A partir do versículo 3, quando os fariseus chegam para ele fazendo-lhe algumas perguntas, ele dá essa resposta. Vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher? Olha só, Jesus se reporta à base de onde o casamento foi constituído. Ele não procura em nenhuma outra fonte senão na própria Escritura. Ele não procura em nenhuma outra fonte senão diretamente da vontade de Deus. Ele, a partir dali, fundamenta a sua doutrina e a sua condição para o casamento. Ele continua dizendo: então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que disse: por esta causa, olha só novamente, deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porquanto o que Deus juntou, não o separe o homem. Vá comigo agora para o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31. Efésios, capítulo 5, versículo 31. Quem já achou aí, diga amém.
Glória a Jesus. A minha Bíblia abriu em outro lugar aqui. Aqui. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão dois, uma só carne. Perceba então que o pai falou ao coração de Adão e consequentemente a Eva, Paulo falou aqui à igreja e Jesus falou, para os fariseus. A mesma verdade, determinando aqui os fundamentos básicos do casamento. Quais são os fundamentos básicos do casamento? Deixar homem, pai e mãe, ok? Unir a sua mulher e se tornar uma só carne. Então, se você conseguir praticar tudo isso, irmão, parabéns. Eu poderia terminar aqui a minha mensagem. Já teria explicado tudo sobre casamento para você. A questão é que isso daqui, na realidade, é um grande desafio. Para você deixar não é fácil. Para você se unir também não é tão fácil. E ser uma só carne, dependendo do sentido de ser uma só carne, é a parte mais gostosa do casamento. Ok? Então eu quero começar aqui falando sobre deixar. O que nós devemos entender sobre deixar? Na realidade, isso deveria estar entendido antes do casamento. Se você observar o texto, parece que Deus deixou isso claro para Adão e Eva antes que ele consumasse o casamento. Na ideia de Deus, a concepção de Deus é que todos nós tenhamos essa consciência antes de concebermos ou de nos darmos em matrimônio. Entender que esse fator é determinante para o sucesso. E eu tenho observado ao longo de toda uma carreira ministerial que, por incrível que pareça, por mais que estejamos no século 21, eu já encontrei famílias constituídas há 20 anos, até mais disso, que ainda sofrem do problema horrível de não ter deixado para trás a sua ex-família. Vamos se dizer essa ex-família aí, tá? Ou seja, deixar pai e mãe. Então o que significa isso? Primeiro ponto, deixar, em primeiro lugar, significa romper com a dependência. Primeira coisa. Queridos, uma das coisas que a gente tem que entender é que quem casa quer autonomia, tanto o marido quanto a esposa. E se nós não aprendermos a romper com essa autonomia em todos os sentidos aqui, emocional, autonomia financeira, autonomia que pode influenciar negativamente o casamento, nós não poderíamos contrair casamento. De forma alguma. Eu tenho visto algumas culturas que a tendência é que os casamentos constituídos nesta condição vão dar errado. Por quê? Porque a forma como é constituído já gera uma dependência total dos pais. Total dos pais. Isso vai interferir no relacionamento. Não tem como. Por mais que o pai seja gente boa, por mais que a mãe seja gente boa, você tem que ensinar o seu filho a casar desde quando ele é criança. O que significa isso? Ensinar ele a ser autônomo. Quanto mais uma pessoa é autônoma, menos trabalho ela vai dar para ela mesma e para os terceiros. Nós, latinos, e aqui eu me dirijo diretamente a nós, os brasileiros, temos um problema horrível sobre a autonomia de crianças. Horrível. Porque nossos filhos, eles são criados para esperar que a esposa deles sejam iguais às mães, que fazem tudo, que arruma a cama para ele, que dá comida na boca, que passa a roupa, que lava a roupa, que cata as roupas, tudo da casa, e aquela bagunça dentro de casa. Ele vai procurar isso no casamento. O que acontece? O pai e a mãe não ensinaram essa criança a se casar desde quando era criança, gerando uma dependência na infância até a mocidade. Então, é impressionante como que essas coisas parecem bobeira, mas são muito reais, extremamente reais. Então nós vamos daqui a pouco entrar com mais profundidade com relação a isso.
Então, no momento que você casou, você tinha que ter essa consciência. Eu preciso romper com a dependência. Alguém já me perguntou, pastor, mas eu não posso ajudar os meus filhos? Pode e deve ajudar os seus filhos. Mas você tem que tentar o seguinte, quando você for ajudar seus filhos, tente ajudá-los de uma forma que não se crie dependência. Se você, por exemplo, ensinar o seu filho a nadar com um pato, sendo que ele é uma galinha, ele vai morrer afogado. Porque galinha que nada com pato morre afogado. Significa isso. Se você, pai, aportar o seu filho para que ele tenha uma condição de vida como casado, que ele, como marido, não pode dar para a esposa, no momento que você parar com a provisão, você vai assassinar o casamento do seu filho. Pastor, não é para casais aqui? Eu estou falando para você, casal mesmo, porque você alimentou isso do seu pai a vida inteira. E hoje você está com dificuldade enorme de ter um casamento autônomo, porque você se viciou à semelhança de alguém que usa cocaína nessa dependência financeira e emocional dos seus pais. E você, se você não romper com isso, qualquer outra coisa que você fizer no seu casamento, vai ser muito difícil você prosperar. Extremamente difícil. O primeiro ato que Jesus falou, o primeiro ato que o Pai falou, o primeiro ato que Paulo falou foi deixar. Primeiro, deixar. Pastor, me explica mais sobre esse deixar. Deixar significa romper com a dependência, mas e aí, tudo que eu aprendi com meus pais? Não, isso é outra coisa. Se você ler, por exemplo, 2 Timóteo, vamos lá, capítulo 1, versículo 5. Olha o que o texto fala aqui de interessante aqui. Segundo Timóteo 1:5. É sobre Eunice? Isso aí? Então tá bom. Tá, minha Bíblia está engraçada aqui, eu vou ter que fazer um update, tá abrindo, eu clico aqui, está abrindo um outro texto. Mas está aí, né? 2 Timóteo 1,5, que fala a respeito de Timóteo em relação à sua avó, que para que ele mantivesse aquela fé genuína, verdadeira, fé esta que tinha habitado na sua vó. Então, o que deixar não significa você romper com os bons costumes. E aqui é um outro problema sério, quando a gente vai escolher quem casou. Quem escolheu com quem casou? Diga um amém aí. O amém foi meio assustador aqui, acho que. Né? Você tem que entender o seguinte. Quando você foi escolher para casar, esses dias eu estava com meu filho, olha só, 6 anos de idade, pastor Maurício. Eu jamais imaginei que um menino de 6 anos de idade fosse perguntar isso para mim. Ele falou, papai, como que eu vou saber com que mulher eu vou casar? Como que eu vou saber escolher ela? 6 anos de idade, quase que eu respondi para ele assim, menino, não é idade para isso. Mas eu engoli, deixei esse lado indigesto para lá, busquei a palavra de Deus, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer não vai se desviar dele, ou tomei controle da minha mente e liberei a palavra para ele. Falei, filho, você tem que entender algumas coisas quando você for escolher uma mulher para casar. Primeiro, a Bíblia fala que você não deve casar com Judas igual. O que significa isso, filho? A mesma fé, o mesmo equilíbrio emocional, a mesma dimensão de maturidade. Porque julgo desigual não é só de crente para não crente, viu, irmão? A gente resume a coisa de uma forma muito errada. Porque tem crente casando com crente que um é a mula e o outro é o jumento. Entendeu? Os dois são julgo desigual. Tá? Então, alguém está comigo aqui ou não? A gente tem que parar para pensar sobre isso daí. Faz assim, então você tem que casar com alguém que vai somar com o propósito de Deus na sua vida. Segundo, você tem que casar com alguém que vai valorizar os bons costumes que você recebeu na sua casa. O papai e a mamãe, eu falei com ele, espero que você case lá com seus 20 anos, 25 anos, nós teremos gasto 25 anos das nossas vidas te ensinando um bom costume, te ensinando valores. Você não vai poder agora escolher uma mulher que vai destruir tudo isso. Você tem que escolher uma mulher que tem os mesmos valores que você aprendeu durante 25 anos. E terceiro, você tem que encontrar uma mulher,
né, que ama Deus, que tem os mesmos valores de você e também que vai te amar, que você vai ser o único homem da vida dela, não vai ter olhos para outro. Ele olhou assim para mim, tá bom, papai. Então já tá, a semente já está ali, aleluia. Agora, voltemos para nós aqui. Quando você se casou, não fica olhando para o lado aí que eu estou vendo aí, tá, irmão? Guarda só no seu coração. Quando você se casou, você se preocupou com isso? A maioria de nós, os crentes, se preocupamos só com o lado da fé. Frequenta a mesma igreja, da mesma denominação, temos a mesma doutrina, vai ser um sucesso o casamento. Tá bom. Tá, vai ser uma maravilha. Né? Não parou para pensar sobre os costumes, que você demorou 20, 25 anos para tê-los. E onde acabou dando os maiores problemas. Então, quando eu falo sobre deixar pai e mãe, é romper com a dependência, mas levar os bons costumes. Levar para a casa que você vai constituir, levar para a família que você vai constituir, toda a boa influência dos seus pais, tanto da parte dela como da parte dele. Isso deve ser bom, isso não é ruim, porque são experiências, talvez, depende da família de onde você vier, são milenares, famílias antigas que trazem experiências enormes. Por exemplo, minha mulher, quando veio casar comigo, ela trouxe um caderno de receita de mais de 150 anos, de receitas experimentais. Oh, maravilha, bem-vindo na minha casa esse caderninho de receita. Então tem coisas que a gente precisa preservar, mesmo deixando pai e mãe. Quem está comigo, diga amém. Não, pastor, mas deixar pai e mãe é ir morar muito longe da sogra. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Eu vou te falar qual que é a distância que você tem que morar da sua sogra. Você não pode morar muito longe da sua sogra, para ela não ir lá te visitar com 2 malas e ficar lá 1 mês. E também não more muito perto da sua sogra, para ela não te visitar de bobe, ok? Né? Então você mora em uma distância relativa, que ela vai e volte no mesmo dia, tá bom? Mas uma sogra é uma maravilha, né? Esses dias o pessoal, pastor, você tem algum problema com a sua sogra? Você fala tanto, você fala, não, eu sou o único que ando com a foto da minha sogra na carteira. Eu tenho quase certeza que eu tenho a foto da minha sogra na carteira aqui. Ah, quer ver, pastor? Vem aqui, pastor, vem aqui. Vem aqui. Ó aqui, ó. Não é? Vem a foto da minha sogra? Uma onça. Estou brincando, irmão. A minha sogra é a mãe que eu sempre quis ter, uma maravilha. Eu posso brincar com ela, ela me autorizou para brincar. Mas nós temos que entender, a gente leva os bons costumes, as boas influências. Isso não é nada de ruim, nada de mal. Logicamente, sabendo usar na hora certa. Por exemplo, há uma influência usada na hora errada. Você está numa mesa de jantar com a sua esposa, acabou de constituir matrimônio com ela, 2 meses casado, vai comer a comidinha que ela fez. Aí você se lembra da comidinha da mamãe, da irmã mais velha. Aí fala assim, não é igual lá de casa. Isso não é bom, tá? Então tem que usar com inteligência. Quando você deixa pai e mãe, você está mudando de posição. Repete comigo, posição. Mais uma vez, diga, posição. Qual a mudança de... Primeiro aqui, quando você estava na casa de pai e mãe, você era um provido. Você estava ali recebendo provisão dia a dia. Seu pai e sua mãe estavam te sustentando. Estavam preservando a sua existência, alimentando a você e as coisas básicas da vida. Você agora deixou pai e mãe. E agora você tem uma outra posição. Qual que é a sua posição? Provedor como homem. Lógico que essa dinâmica de provedor na comunidade atual, ela está um pouco diferenciada, né? Hoje não é só o homem que é provedor da casa, é uma renda conjunta, né? Até porque nós elevamos demais o padrão da nossa existência. Eu não vou entrar neste assunto, tá? Mas é a forma que a sociedade hoje constitui família. Marido e esposa juntos combinam as suas finanças para que possam trazer provisão para casa. Mas a ideia é que sempre o marido seja o quê? O provedor. A mulher, por exemplo, a mulher estava dentro do lar dos seus pais, sendo
uma participante do que estava construindo ali. Agora ela muda de posição, ela é uma construtora. O marido é o provedor, traz para casa os recursos e ela então, por meio daqueles recursos, vai edificar a casa sábia, como a Bíblia fala, que a mulher sábia edifica o seu lar. Mudança de posição. Então, quem sai de casa tem que ter essa consciência. O marido tem que ter essa consciência, eu vou ter que assumir uma posição de liderança. A mulher, eu vou ter que assumir uma posição de construção de um lar. Isso é essencial para que a gente caminhe na direção certa, amém? Por exemplo, o marido em casa, ele era submisso. Quem era a autoridade da casa dele? O pai, conjuntamente com a sua mãe. Agora ele sai de casa e passa a ser o quê? Autoridade. E a mulher passa a uma posição de submissão. Essa palavra submissão para a mulher dá até algeriza, não é verdade? Pastor, me fala do horário quando estiver dando a meia hora, por favor. 5 minutinhos antes. Por quê? Essa palavra submissão, ela é muito agregada ao conceito de opressão. Não tem nada a ver, irmãos. Na realidade, quando a Bíblia fala sobre a mulher ter sido criada, está na origem dela. Ser idônea. A palavra submissão está muito ligada a isso. O que é a submissão? É a mulher estar à mesma altura no propósito da missão. Ou seja, ela se submete à missão e juntos ali eles estão no cumprimento do propósito. Não é subjugar. A Bíblia fala, ao homem foi dada uma missão. Você lembra qual foi a missão do homem? Ele tinha que guardar o Éden, ele tinha que lavrar o Éden, e a partir do Éden se multiplicar. E Deus viu, não é bom que o homem viva só, ele não vai conseguir cumprir esse negócio aí. Ele não vai dar conta disso aí sozinho. Aí Deus, quando pensa, fala assim, vou lhe fazer uma adjutora, ou seja, uma mulher que lhe esteja à altura. E aqui é um outro problema sério. É uma ministração introdutória, vocês estão vendo que eu estou acelerando, porque depois a gente vai tratar desses assuntos com mais pormenores, ok? Outro problema que dá, assim, terríveis consequências no matrimônio. A gente casa pela beleza, a gente casa pela profecia, a gente casa pelos interesses, a gente casa por N motivos. Mas poucos de nós, antes de casarmos, paramos para casar com alguém que tem o mesmo propósito na vida da gente. Essa é uma das grandes razões de divórcio. O marido queria ser médico, a mulher missionária lá na Amazônia. Ou vice-versa. Ei, por que não viu isso antes de casar? Ou um ou outro vai se anular, ou ambos vão brigar a vida inteira, ou vai dar divórcio. Não tem outra coisa. Ou um se anula, ou briga a vida inteira, ou dá divórcio. Não tem outra forma de encontrar a solução para isso daí. Mas você deveria ver antes. Quando Adão olhou para Eva e disse, uau, essa sim, ou seja, não só uma questão carnal, mas também de propósito. Alguém que estaria à altura para cumprir o propósito. Isso é uma coisa muito interessante sobre casamento. Aqui tem assunto, né, pastor? Pensa num assunto que tem assunto, é isso aqui. Tá? Mas vamos crescer um pouquinho aqui. Bem, nessa mudança de posição, quando você sai de casa, deixa pai e mãe, você tem que ter a visão. Qual é a visão? Eu vou deixar agora de ser um espectador. Não vou apenas olhar meu pai e minha mãe como eles edificam a sua casa, mas agora eu vou seguir o exemplo. Abra comigo João, capítulo 13, versículo 15. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. João, capítulo 13, versículo 15. Olha o que o texto diz. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. O exemplo é tudo, irmãos. Na realidade, você pouco educa, pouco influencia um adulto com palavras. Você influencia por ações, por atitudes. Inclusive no púlpito. Nenhum de nós aqui gostaríamos de ouvir um pastor pregar algo que pelo menos ele não esteja lutando para viver aquilo. Não é verdade? Se você ouve um pregador que ele fala A, mas vive B, ele fala D, mas vive F, você ficaria na igreja desse pastor? Sim ou não?
Não, logicamente que não. E no casamento é a mesma coisa. No casamento nós conseguimos influenciar o nosso parceiro, o nosso cônjuge, pelo exemplo, mais do que pelas exigências, mais do que por qualquer outra coisa. Então, pense comigo, eu estou rompendo com as dependências, ok? Então eu vou constituir uma nova família. Enquanto eu vou constituir essa nova família, o que eu tenho que pensar em contas? Eu vou levar a boa influência, os bons costumes que eu recebi do meu pai e da minha mãe para esse novo lar, ok? Eu vou mudar de posição, eu vou sair agora de um provido para um provedor, eu vou sair de um submisso para uma autoridade, eu vou sair de uma posição de espectador para me tornar o exemplo. Tudo isso deveria ter sido sabido bem antes do casamento. Pastor, e agora? Ah, meu amigo, se vira nos 30. Vem para o seminário, vem para os encontros de casais, frequenta a igreja, leia a Bíblia, e vai recuperar o tempo perdido. Mas eu tenho uma boa notícia para você, tem como recuperar, amém? Glória a Jesus. Então comece a fazer uma pequena reflexão aí. Você começou com esses conceitos bem estabelecidos dentro do seu coração? Faça uma reflexão aí. Seus pais sentaram com você para te preparar para esse dia tão especial que é o casamento? A igreja que você congregou de verdade te preparou para isso daí? Você pessoalmente se preparou para isso? Sabe, irmãos, eu vou ser sincero, já há muitos anos no ministério, eu encontrei pouquíssimas pessoas que disseram sim. Às vezes disse sim para uma, falei, meu pai me preparou para isso, mas minha igreja não. A minha igreja me preparou para isso, mas foi só conceitos, porque eu não vi isso em casa, eu não aprendi com os meus pais. Dificilmente a gente vê esses três fatores juntos. Meus pais me prepararam, a igreja me preparou e eu me preparei para poder deixar e se unir. Então nós precisamos parar para pensar sobre isso. Deixar é extremamente importante. Enquanto você não deixar, você não se une. E eu vou agora te deixar essa bomba atômica nas tuas mãos. Porque para você deixar algo para trás, é porque você está encontrando algo melhor pela frente. E se você não viu isso na sua esposa e no seu marido, você não deveria ter deixado seu pai e sua mãe. Se a casa do seu pai sempre foi melhor do que o lar que você está constituindo, se a casa do seu pai sempre foi melhor da família que você constituiu, você nunca deveria ter saído de lá. Porque senão vai acontecer com você o que aconteceu com o povo no deserto. Eles deixaram o Egito, não querendo deixar o Egito. E nos momentos de dificuldade, eles preferiram voltar para o Egito porque tinha melão e cebola. E esqueceram que tinha uma Canaã pela frente. Eu sempre digo isso. Eu sempre digo isso. Quando você vai deixar pai e mãe, você tem que se perguntar, realmente você vê isso como o melhor para a sua vida, o melhor para a sua casa? E aqui eu já vi várias histórias e com rumos totalmente diferentes. Quando um pai e uma mãe se prepara para também deixar seu filho ir ou a sua filha ir, ele tem que olhar bem na cara do filho, bem na cara da filha e falar assim, você só sai de casa uma vez, depois você não entra de novo. Eu já vi isso poupar muitos casamentos, porque crise todo casal tem. Todo casal tem. E se você não teve, porque você não casou ainda. A questão é que muitos pais enviam seus filhos. Eu já vi isso, eu já ouvi isso, eu já presenciei, já tive que lidar com isso. Eu já vi pais interferirem. Outra coisa besteira aqui é pai tentar aconselhar casamento de filho. Eu já vi pai falar assim, se esse rapaz estiver maltratando muito minha filha, ela já sabe que pode... Como que é o negócio aí? Ela já sabe que pode voltar para casa? Você está fazendo o papel de Satanás na vida de sua filha, rapaz. Você está semeando divórcio ali. Então, é um caminho sem volta. Vai deixar. Deixar significa deixar, rompeu. É uma nova vida a partir dali.
Agora, se você ainda, depois de tantos anos, não conseguiu chegar, sabe meu conselho? Não tente mais sozinho. Procure um mentor, procure um pastor, procure alguém equilibrado nessa área. Porque depois de tantos anos, você não conseguiu sozinho, você não vai conseguir, meu irmão. Você precisa de alguém te ajudando, dando a você algumas diretrizes que vão te ajudar demais a você realmente fazer o que você já deveria ter feito há muito e muito tempo atrás. Muito e muito tempo atrás. Você sabe por que eu me dediquei tanto a estudar sobre família? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Eu sou uma destas vítimas que vi o mundo de ponta cabeça. Sofri o que não nasci para sofrer. Passei o que nasci para não passar. Mas passei e sofri por causa de gente que constituiu o casamento sem saber o que estava fazendo. Neste caso, meu pai e minha mãe. Minha mãe engravidou meu pai. Não, estou brincando. Tá? Minha mãe ficou grávida de mim. E essa foi uma das razões do casamento. Só que eles se separaram muito cedo. Eu tinha 5 para 6 anos de idade. Então praticamente fui criado sem pai. Numa época de que mulher não era inserida na sociedade de trabalho. Então tente imaginar a vida que eu tive. Sofrida, 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 sofrida. Nossa sobremesa era uma lata de goiabada da cesta básica. E a gente cortava bem fininho para dar até o final do mês, comer um pedaço por dia. Quem está comigo aqui, diga amém. E o nosso upgrade é quando vinha metade de marmelada e metade de goiabada. E aí o avivamento foi quando veio os 3. Marmelada, goiabada e marmelada. Amém? Os 3 ali. E batata doce, que era o chamado marrom glacê. Ó, marrom glacê de pobre, feito de batata doce. Agora, por que meu pai e minha mãe causaram sofrimento tudo entre nós? Por causa que eles fizeram a coisa errada desde o começo. E quando eu fui casar com a minha esposa, eu falei para ela, falei assim, olha, meu amor, eu já estava no ministério há alguns anos, eu falei para ela assim, eu tenho muita revelação sobre casamento, eu tenho muita revelação sobre família, porque eu me dediquei a esse assunto, me especializei neste assunto, porque eu sofri demais, queria ajudar as pessoas a não sofrerem e não causarem sofrimento. Mas eu não tenho experiência. Você topa esse desafio? Ela foi mais doida do que eu. Falei, eu topo. Mas eu fui muito sincero com relação a ela. E nós estamos crescendo, não somos uma família perfeita, mas estamos crescendo nesta verdade. A questão é que nós não podemos lidar com isso de uma forma assim, vulgar. Eu gosto e sempre faço isso. Eu começo forte as minhas reuniões de casais, para mostrar a seriedade do negócio aqui. Amém? Depois a gente vai amenizando, tá? Se você não vier, então você vai ficar só com esse estrondo na sua cabeça aí. Casamento é isso. É deixar. É se unir e se tornar. O deixar, essas são as questões essenciais. Tem milhões de outras coisas para a gente conversar que tem. Mas ponha isso no seu coração. Eu quero te fazer a pergunta de novo. Enquanto eu falei, você pensou mesmo? Você estava preparado para casar, para deixar? Casou, já faz tempo, você deixou mesmo? Como é que está isso daí? Se não está conseguindo sozinho, procure alguém. Certamente você vai encontrar alguém na sua igreja ou em algum outro lugar que vai te ajudar demais a você vencer essa área. Você precisa, é necessário para a tua felicidade, para o sucesso do seu casamento. Amém? Vamos partir agora para o segundo ponto. Se unir à mulher. Se unir à sua mulher. Unir a sua mulher significa construir, edificar uma nova família. E agora eu vou começar com a pergunta que eu terminei a primeira fase. Quanto tempo foi gasto para vocês se conhecerem como gente e entenderem sobre família? Proporcional ao tempo que nós não investimos, é o que nós gastamos com os nossos problemas. Grave essa frase. Proporcional
ao tempo que nós não investimos para entender sobre família, casamento, e conhecer melhor um ao outro em termos de missão, de valores, de influência, o que iríamos ou não levar para o nosso casamento, hoje é o tempo que a gente gasta com as nossas brigas, com as nossas discussões, porque deveríamos ter ajustado isso lá atrás. Essa é uma outra área que realmente eu vejo que falta muito. Nós, como igreja, temos que melhorar em relação a isso. Para mim, o pré-nupcial, o pré-conjugal, deveria passar por isso. Devia ser muito tempo antes, não devia ser só um final de semana, devia ser alguns meses antes do casamento. Na realidade, eu tenho uma teoria, se eu pudesse eu plantaria em toda a igreja. Nós sempre temos que estar um passo na frente. Ou seja, se a criança vai deixar de ser um baby, vai ser criança, nós temos que preparar ela antes para ser criança. Ela vai deixar de ser criança para ser junior, a gente tem que preparar antes ela para ser junior. Ela vai deixar de ser junior para ser adolescente, a gente tem que preparar antes para ela entrar na adolescência. Ela vai ser adolescente para entrar na juventude, a gente tem que preparar antes ela para entrar na juventude. Ela vai casar, a gente tem que preparar antes, muito antes do casamento para o casamento. Ela vai ter filho, tem que preparar muito antes, e assim vai. Pastor, não vai resolver o problema, mas ameniza muito. Ameniza demais. A questão é que nós entramos nas fases da vida muito despreparados. Extremamente despreparados. E, consequentemente, a gente vai sofrer. Porque a Bíblia, quando fala sobre conhecimento, é sobre conhecimento da vida. Toda verdade em relação a qualquer aspecto da nossa existência nos liberta. Não é só a verdade da Bíblia, é a verdade da vida. Da vida. Quanto mais verdade você souber, mais liberto você será. A mesma coisa com relação ao casamento. Nessa questão de se unir, o que esse amalgamar aqui? Porque a gente tem tanta dificuldade. Porque a gente vai descobrir, isso é inevitável, o quanto nós somos diferentes. Diferentes demais. E que isso poderia ter sido ajustado, muito teria se ajustado lá atrás. Né? Por exemplo, eu me lembro, logo que a gente casou, eu vim do ministério, e eu comecei o ministério no Brasil. E no Brasil a gente dorme tarde, pastor dorme tarde no Brasil, né? Porque as atividades no Brasil são de noite, os cultos são de noite, as vigílias são de noite. Você quebra o jejum de noite. A vida brasileira é noturna. Então, pastor aconselha de noite, faz culto de noite, dá seminário de noite, é tudo à noite. E eu desenvolvi a vida noturna e fui casar. Primeiro dia de casamento, noite de núpcias, ninguém dormiu mesmo, então ninguém descobriu o problema, ok? Ok. Só que com o passar do tempo, minha mulher ia deitar, porque ela, contrária de mim, ela foi treinada a dormir cedo e acordar cedo. Minha mulher dava 8h30, 9 horas da noite, ela estava na cama dormindo. Eu, irmão, 4 horas da manhã, eu estava pensando que talvez fosse para a cama dormir. Isso durou pouco. Muito pouco em casa. Minha mulher falou assim, eu não casei para dormir sozinha, não. Eu falei, tá certo. Ok. Aí eu fui dormir com a minha mulher. Sabe o que eu fazia? Esperava ela dormir, levantava da cama. Resolvido o problema. Só que ela pegou firme até que ela mudou. Ela quebrou esse hábito terrível na minha vida, e hoje, pelo contrário, hoje eu durmo mais cedo que ela. Hoje, vai dar 9 horas, meu irmão, 9h30. Né? Se um anjo aparecer para mim, eu falo assim, amanhã, por favor, não aguento mais, eu não vou aguentar te ouvir. Né? Mas são hábitos, aqui são outros hábitos. Né? Por exemplo, eu lembro que o meu primeiro jantar que fui fazer para minha mulher, comprei aquele peixe porquinho, aqui nos Estados Unidos tem, no Brasil tem, né? Porquinho, é um peixe bem rechuchudinho assim, e fiz, imagina, irmão, olha, primeiro jantar para a esposa, peixe frito, para fazer um romance, um jantar romântico. Quando ela chegou em casa, aquele cheiro acabou com todo o romance, destruiu todo o romance.
além daquele mau cheiro, né? O que aconteceu? Minha mulher falou assim, não, em casa não entra fritura. A gente não come fritura. Não come fritura. Olha, irmãos, eu acho que entrou na minha casa fritura nesses 15 anos que a gente está casado, acho que 2 vezes. 2 vezes. Não entra fritura em casa. Não entra de forma nenhuma. Ok. Eu tomei um espanto. Estou até hoje espantado. Eu comi fritura a vida inteira. Os meus ovos, eu gastava 1 litro de óleo para fritar um ovo. Eu fui aprender com a minha mulher que não, você pode comprar uma panela que não gruda o ovo, não é verdade? Você vai gastar tanto óleo assim. Irmão, casamento é maravilha. Aliás, a minha mulher ganhou uma pensão vitalícia do ministério, que eu faço parte, pelas mudanças que ela causou em mim. Né? Oh, aleluia. Então, não tem como. Por mais que você se prepare, você vai encontrar 2 universos tentando se fundir. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de construir raciocínios, a forma de receber o impacto das emoções, de expressar esses sentimentos, de olhar a vida, é totalmente diferente. E aqui está a beleza do casamento. Né? E aqui está a arte. O grande desafio é se unir. É se unir. E aí parte o seguinte, uma coisa que vai te ajudar demais, eu quero te fazer essa pergunta, a gente vai ter o break, depois você vai me responder. Você casou com a mulher que você ama ou você ama a mulher com que você casou? Isso vai fazer toda a diferença. Um dia uma pessoa chegou e disse para mim assim, pastor, eu não amo mais a minha mulher. Eu falei, não tem nenhum problema. Que isso, pastor? Não tem nenhum problema. Isso não é razão de você não continuar casado. Aliás, Jesus, em Mateus 19, falou assim, e não separe o homem o que Deus uniu. Pastor, mas eu não amo mais. Assim, não tem nenhum problema. A Bíblia nunca mandou você casar com a mulher que você amou. O que é isso, pastor? Eu falei, não, a Bíblia sempre mandou você amar a mulher com quem você casou. Isso muda a perspectiva. Totalmente, porque na linguagem de Deus, amor é muito mais do que sentimentos. É muito mais do que o pulsar cheio de adrenalina no coração. Eu ouso dizer que se nós como casados tivéssemos este conceito e de amar a mulher com quem nós casamos, nós diminuiríamos drasticamente o número de divórcios. Você poderia ter escolhido 1 milhão de mulheres para casar. Diferente de Adão, que tinha uma só. Ok? Você tinha 1 milhão de mulheres para casar. E você escolheu essa. A partir de então que você escolheu, você tem que assumir a responsabilidade de amar a sua mulher. Você quer ver? Abra comigo o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28. Assim também os maridos devem a sua mulher como ao seu próprio corpo. Você tem que amar a sua mulher. Essa com quem você está casado. Essa com quem você casou. Então eu acredito, querido, que nós temos que parar para pensar sobre isso. Isso vai mudar o seu conceito aqui. Você quer se unir à sua mulher, já que você deixou pai e mãe? Você quer realmente, nesse processo de se unir, crescer no seu relacionamento, fazer dele uma aventura gostosa, desafiadora, com certeza, mas gostosa, saborosa? Esse é o primeiro conceito que deve ser estabelecido na sua vida. Eu tenho que amar a mulher com que eu casei. Pastor, mas eu não gosto. Gostar é um direito, amar é um dever. Você agora tem que cumprir o dever. Ame a sua mulher. E Jesus fala aqui em Efésios capítulo 5. Amar de que jeito? Assim como eu amei a igreja. Ao ponto de me entregar por ela. Esse é o papel do marido. Esse é o papel que leva um homem e uma mulher a viver até que a morte os separe.
a construir um relacionamento estável, porque desde o início a porta do fundo não existe. Desde o início a desistência não faz parte. Desde o início o compromisso de ir até o fim foi assumido. Isso produz segurança. E nós, queridos, só edificamos em ambientes seguros. Você já percebeu que na insegurança você não constrói? Na insegurança você não faz? Na insegurança você não se sente confortável? A mesma coisa no relacionamento. Então, se você deixou o pai e mãe e agora está nessa atividade de se unir à sua mulher, pense o seguinte: você está constituindo uma família. Pessoa que é muito diferente do que você. Pessoa que pensa diferente, que sente diferente, que se expressa diferente em todos os sentidos, e que agora você tem que se fundir, se amalgamar a ela. E o primeiro, não é o único, o primeiro é você ter em mente: eu tenho que amar a mulher com quem eu me casei. Raciocine sobre isso, pense sobre isso, e você vai crescer demais. Amém? Nós vamos ter um intervalinho de 15 minutos para você acordar um pouquinho dessa pancada aí, e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Um abraço.